falou do espírito competitivo, que foi maior após a expulsão do Preciado do que antes, falou de pegar esse espírito competitivo para também, quando estiver jogando com 11, às vezes melhora, né, Simões? Você começa o jogo, você já dá um porrete no adversário e já começa a correr mais, né? Às vezes melhora, né? Mas não foi bem isso, assim, foi uma entrega, né, assim, foi um jogo muito fraco, né, a partir da expulsão do Preciado, principalmente, o Cienciano mais administrou que qualquer coisa, né? Nossa, jogo muito ruim, cara, muito ruim. Assim, ô Simões, vamos lá, uma entrevista aí, meio pra baixo do Barba Domingues também, meio triste, meio desanimado, e o Atlético parece um time triste, né? Parece um time desanimado, mole, que, poxa vida, alguém esperava que o Atlético hoje, com histórico, tá, Simões? Com o histórico de Sul-Americana, com o histórico das últimas semanas, com o que está acontecendo. Alguém esperava que o Atlético hoje ia fazer alguma coisa diferente do que fez contra o Cienciano? E é aí que está a preocupação, cara. Qual a esperança o torcedor atleticano tem de que, olha o time do Atlético que jogou hoje. Olha o time que foi escolhido para entrar em campo hoje, hein? Olha se no nome não é para ganhar do Valente Cienciano. Everson, Preciado, Roman, Alonso e Pacini. Tomás Pérez, Alexander, que tá todo mundo, o fã-clube inteiro fazendo campanha pro Alexander. Tomás Pérez, Alexander e Igor Gomes. Scarpa, Dudu e Renier. Era o Cienciano, Simões, pelo amor de Deus. E ninguém tem esperança nesses caras aí, velho. Ô Cirilo, eu falei antes do jogo, né? O Atlético tinha em campo 2 jogadores que foram craques do Brasileirão. O Dudu em 2018 e o Scarpa agora em 2022. Quer dizer, no papel é um bom time, mas realmente não foi... Assim, não dá pra tirar a questão da altitude, tá, o Cirilo? Eu já estive algumas vezes em altitudes e a de Cusco é próxima a La Paz, né? São 3.300 metros, né? 3.400 metros. Não é fácil realmente, é complicado para você poder jogar futebol, mas de toda forma, o problema é que o jogo de hoje, ele entra no conjunto da obra, né? O problema todo é esse. O conjunto da obra do Atlético é muito ruim. Ô Cirilo, eu falei aqui que o Atlético perdeu a 10ª partida hoje em 28 jogos, né? Mais perdeu do que ganhou. Com o Barba, cara, foi o 15º jogo dele à frente do Galo, 8ª derrota. Venceu 6 e empatou 1. Então quer dizer, não faz parte da história do Atlético perder mais do que ganhar. E com o Barba tá acontecendo isso, na temporada tá acontecendo isso, então quer dizer, a reversão desse cenário, ela é urgente. A reversão desse cenário, ela é urgente. Porque, perde pro Flamengo, perde pro Santos, perde pro Coritiba, perde pro Cienciano. Cara, aí você perde até o direito de usar a altitude. Porque as derrotas vinham acontecendo. Durante o jogo, o Claudio falou, dos últimos 7 jogos, perdeu 5. Dos últimos 7 jogos, perdeu 5. Essa frase é interessante. Você perde o direito de falar que a altitude realmente existe. Porque no nível do mar tá ruim também, Simão. Exato. Então, quer dizer, tá perdendo em Curitiba, tá perdendo em Belo Horizonte, tá perdendo em Santos, então... E o detalhe... Oi, Cláudio. Ô Simões e Cirilo, que depois que o Galo conseguiu aquelas 2 vitórias seguidas, que não acontecia, né? Aí conseguiu vencer o Chapecoense fora e venceu depois o Atlético Paranaense em casa, ali se esperava uma reação do Atlético, né? E aí eu peguei o recorte dos 7 jogos que o Simões acaba de falar, eu falei no finalzinho do jogo, dos 7 jogos, começando pelo Porto Cabello, começando pela Copa Sul-Americana, desses 7 jogos, o Galo perdeu 5. Então, aí de lá pra cá as coisas desandaram ainda mais, né, Simões? Desandou muito, Cláudio. Até tem muita dificuldade fora de casa, né, cara? Muita dificuldade pra jogar como visitante O Azeredo acabou de mandar um recorte aqui de uma página estatística, R10 Score. O Atlético é o clube brasileiro com mais derrotas como visitante desde 2025. 23 derrotas em 50 jogos. É um visitante que não faz qualquer cosquinha no mandante, Simões. E esse cenário, né, o Cirilo, fica muito complicado, né? Um campeonato por pontos corridos e o Atlético hoje muito próximo da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e mesmo nessas fases de grupos, né? E o que vai acontecer? O Galo vai jogar o clássico sábado 21h, né? A gente não sabe quais são as intenções do Atlético na Copa Sul-Americana, mas esse jogo contra o Juventude do Uruguai vira uma decisão lá no Centenário, né? Em um campo neutro, né?
Porque eu não acredito... Lá é sempre vazio. O Juventude do Uruguai não vai ter uma torcida para poder... O time não é de lá, inclusive, né? Exato, para poder fazer uma pressão no estádio Centenário, né? Porque esse Puerto Cabello e Cienciano, né, e acontece na terça, logo depois desse Juventude Atlético, o Puerto Cabello, assim, a única coisa que ele fez até agora nesse grupo foi ganhar do Galo, né? Porque hoje ele tomou a lavada do Juventude. 4-0. Né? Tomou 2-0 do Cienciano. Sim. Então, quer dizer, as duas fora de casa, ok. Mas, não sei, viu, ô Cirilo? Se a gente for pensar no que se mostra o Campeonato Brasileiro, de repente, sair da Sul-Americana não vai ser um desastre pro Atlético não, tá? Acho que desastre seria ficar na segunda colocação. Porque aí ainda tem aquele playoff que jogou ano passado, né? Que é dia-jogo do brasileiro, que, sabe, então é uma situação extremamente complicada, é tentar recuperar essas próximas partidas que vai ter aí até a data FIFA. Agora, a data FIFA tem que ser usada com excelência pelo Atlético. Esse período de Copa do Mundo, né, a parada de férias e uma intertemporada que vai ser mais tempo do que a pré-temporada, né, porque esse ano começou muito cedo, vai ter que ser usado com excelência pro Atlético. A remontagem do elenco e a preparação do time para encarar o segundo semestre, porque o cenário no Brasileirão é muito ruim, Cirilo. É ruim e me preocupa quando o Cláudio faz a pergunta sobre o clássico. Ele não entende, pede para repetir a pergunta. O Cláudio fala que tem uma turma que ficou no Brasil, os jogadores ficaram no Brasil, os jogadores que vieram aqui e tal. Quer dizer, tem a montagem desse time para sábado, né? Tem a montagem desse time para sábado, com os jogadores que ficaram e com os jogadores que estiveram aqui. E ele chegou um dia depois do elenco no Peru, porque ele fez questão de dar um treinamento a mais para os jogadores que ficaram no Brasil. Agora, o Atlético sempre com uma formação ali de dois zagueiros, às vezes um terceiro zagueiro fazendo ali a lateral. Há que se pensar também, e o Barba tem que se virar com isso, porque a função é dele, não é nossa, de às vezes também jogar diferente em certas situações, né? Pô, a maré tá ruim, vamos jogar contra o Curitiba, lá em Curitiba, casa cheia, os caras têm aquele artilheiro lá, pô, vamos mais pianinho aqui porque a maré não tá boa. Eu acho que tem que se pensar nisso também, e a gente já sabia disso, e não é só com ele, é com qualquer treinador que vier de outro país, até chegar, conhecer o time, conhecer o elenco, conhecer os reservas, conhecer o histórico de cada um, conhecer os adversários do brasileiro, que são difíceis pra caramba, né? Você vai lá na Vitória do Bahia, tá? O time tá vindo da Série B, beleza. Não sei nem se é o caso do Vitória esse ano, mas não é disso que eu tô falando. São times, né, que oscilam entre a Série A e a Série B todos os anos, e você chega lá, você perde o jogo, se você não souber jogar. Então, é disso que a gente tá falando. Então, um tempinho para conhecer o time, um tempinho para conhecer o histórico de quem joga, de quem não joga, e isso aí vai comendo tempo. Até o Sampaoli tinha já um conhecimento, já tinha treinado o Galo, já tinha treinado o Flamengo e tal, mas pro Barba me parece que está sendo mais difícil, né, esse conhecimento de elenco, de time e de adversário, né? E tem só o clássico no sábado, né? E ele deixou em BH, ô Caixa, nessa história que você falou, de às vezes de se prevenir um cadinho mais, ele deixou 3 zagueiros em BH, né? O Cláudio se estiver na escuta aí, Cláudio, nós podemos dizer que sim, eu tô aqui na escuta, inclusive tentei fazer aqui uma provável escalação pro sábado. Se ele quiser usar só quem ficou em Belo Horizonte, ele tem que ir com 3 zagueiros. Ele deixou os 3 zagueiros, né? Eu ia perguntar isso, Cláudio. Ele deixou Lianco, Vitor Hugo e Juan em BH. Eu ia falar essa questão pro isso Cláudio mesmo, aí você já estava fazendo aí. Vamos lá, Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo, Lianco, Renan Lodge, Maicon, Alan Franco e Vitor Hugo, Coelho e Cassierra.
ele tem um time inteiro em Belo Horizonte, pode ser já um indício da escalação do Galo no jogo contra o Cruzeiro no sábado. Agora, se ele não for com 3 zagueiros, e ele segurou um zagueiro em Belo Horizonte, não trouxe pra cá, e vai colocar alguém, ou um volante, ele tem aqui o Tomás Pérez, pode também colocar o próprio Bernard, que foi titular na ausência do Hulk no fim de semana. Mas que é um indício forte, né, Cirilo? Que os 11 que ficaram, os 10, né, de linha que ficaram em Belo Horizonte, devem começar o jogo contra o Cruzeiro no sábado. Pra mim é o grande indício de time titular pro fim de semana. Se ele deixou 10 caras profissionais em BH, eu acho que a ideia dele é jogar assim no fim de semana, né, Simões? O Cláudio falou ali, colocar o Bernard, teve uma turma que arrepiou. Nossa senhora. Teve uma turma que arrepiou. Não tem condição. Eu acho que vai ser essa, e assim, uma formação bem, a gente pode dizer, conservadora, né? 3 zagueiros, 2 volantes, o Vitor Hugo, que é um cara de meio de muito combate, e o Coelho, que é um atacante de muito combate, né? Então, quer dizer, o Atlético, se tiver essa formação, né? Com o Juan Lianco e Vitor Hugo, nos 3 zagueiros, mais Alan Franco e Maicon, e Vitor Hugo no meio, e Coelho, seria um time de muita intensidade, né? Um time bem forte fisicamente, na marcação, na recomposição, para poder tentar, dessa maneira, equilibrar o jogo contra o Cruzeiro. E é um jogo muito importante, né? Um jogo muito importante. Oi, Caixa. Eu acho que nós estamos, Simões, mais ou menos com o mesmo pensamento nessa análise pós-jogos. E eu estou dizendo isso de ser mais precavido, de mudar, às vezes, de entrar mais retrancado mesmo. Não é só porque é o Cruzeiro sábado, que ontem, inclusive, soube jogar contra o Boca, né? E o Boca ofereceu uma resistência terrível só quando tem um jogador expulso, que o Cruzeiro consegue fazer o seu gol ali. Não é só porque é o clássico no sábado. Eu tô dizendo pra ir lá em Curitiba, falando, não, vamos aqui, vamos mais fechadinho aqui, vamos com 3 zagueiros, 3 volantes, mais marcadores aqui, vamos segurar, porque aí você traz um ponto de lá, você vem mais fechado aqui, ou você leva um empate daqui, porque não dá, igual o Simões falou, se olha no papel aqui, Dudu, melhor do Campeonato Brasileiro em 2018, Scarpa, melhor do Campeonato Brasileiro de 2000, não sei o quê. E falou, não, e no papel muito bom, vamos jogar pra ganhar, e nós estamos perdendo todo o jogo. O problema é esse, não é só porque é o clássico sábado, eu tô preocupado já a longo prazo, porque os caras não estão jogando. Exatamente. E são 9 jogos até a parada da Copa ainda. Tem Campeonato Brasileiro, tem a volta com o Ceará da Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, mas de toda forma ainda são 9 jogos até a parada para a Copa do Mundo, que é só no final do mês que vem, né, em maio. É só dia 30, 31 de maio ali que o Atlético vai entrar em campo pela última vez. Ô Caixa, e essa questão, tá? E aí eu não tô fazendo nenhum tipo de comparação, até porque são níveis completamente diferentes, cara, mas a gente não pode esquecer, ô Cirilo, as 2 últimas Copas do Mundo que o Brasil ganhou com times bem defensivos, tá? 94 era Mauro Silva, Dunga, Mazinho e Zinho no meio ali, e 2002, além de 3 zagueiros, Gilberto Silva e Kleberson. Então, quer dizer, é uma maneira de jogar, é uma estratégia também, e concordo plenamente com o Caixa. Quando a coisa não tá boa pra você, fecha a casinha, não toma gol, que você já começa bem. O problema é que o Atlético, e com o Barba, toma gols demais, Cirilo. Nesses 15 jogos, o Galo tomou 17 gols. Marcou 13, menos de 1 por jogo, e tomou 17. Então, quer dizer, é uma situação muito complicada. Hoje mesmo, né? Hoje mesmo. Você tá ali no primeiro tempo, tá levando o jogo, de repente você vai tomar um gol, pronto, muda completamente o cenário da partida. E aí a gente vai pegando os jogos, não vou nem falar de Flamengo, que o Flamengo é desproporcional, mas vamos pegar os jogos o jogo contra o Coritiba. Olha o gol que o Atlético tomou. E o gol mais difícil em todo jogo é o primeiro. O primeiro gol é o gol mais difícil. Olha o gol que o Atlético tomou do Coritiba. Aí vamos pegar o gol do Santos, na Vila Belmiro. E o Caixa tá dizendo dessa questão da preocupação, da recomposição. O Atlético tomou o gol do Moisés, num contra-ataque. Empatando fora de casa, tomou um gol no contra-ataque. E perdeu de 1-0. Quer dizer,
Às vezes é o momento também de dar um passo para trás, sabe? Baixar um pouquinho a bola, baixar um pouquinho a guarda e falar, olha, eu vou jogar pelo resultado. E isso não é vergonha nenhuma. Isso muito pelo contrário. Isso é estratégia de jogo também. É estratégia de jogo. Então tem essa noção de que a coisa não tá para isso. Hoje mesmo no intervalo, cara, ele tirou, não estavam jogando nada. Nem o Alexander, nem o Igor Gomes. Mas ele botou o Bernard e o Minda. Trocou 2 jogadores de meio por 2 atacantes. Quer dizer, era o momento, na altitude. Então, mas o Atlético tomou um gol de cabeça também. Tinha um cara na área e 4 zagueiros lá, né? Então, enfiar zagueiro, os caras não competem também. O problema com o Atlético é o time mole pra caramba, né? Aliás, a moleza gigantesca. Então você pode enfiar 70 zagueiros no time, com essa moleza aí vai perder jogo, cara. A bola aérea é desastrosa hoje de novo, Nossa, né? Porque no segundo tempo a grande defesa do Everton foi de novo na bola aérea. O Atlético derrotado e na lanterna do seu grupo na Copa Sul-Americana, na possante Sul-Americana, Simões. Ô Cirilo, foi uma atuação muito ruim, né? Fica até complicado da gente falar da altitude, embora tenha interferência, né? É muito difícil pro jogador que não tá acostumado, mas de toda forma, o conjunto da obra do Atlético recente é tão ruim, né? Porque fica parecendo desculpa, né? E os jogadores, a gente falava antes de a bola rolar, Cirilo, então a poder aproveitar a oportunidade, né? O Barba levou um time totalmente reserva, pensando no clássico de sábado contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, onde a situação do Atlético é muito preocupante no Campeonato Brasileiro, mas eu vou te dizer, viu? O Preciado começou aproveitando a oportunidade, depois fez uma lambança na segunda etapa, o Minda teve ali um lampejo no segundo tempo quando ele entrou, uma arrancada. Acho que dos jogadores de linha, talvez o Izep, né? Mas assim, um cenário muito pequeno, né? O menino entrou, faltava 10 minutos pra poder acabar o jogo, e aí o Atlético não evoluiu. Não evolui, a lanterna do seu grupo na Copa Sul-Americana, situação extremamente preocupante. Perdeu para venezuelano pela primeira vez na sua história, perdeu para peruano pela primeira vez na sua história, e tem um outro detalhe, tá, Cirilo? Hoje foi o 28º jogo do Galo na temporada de 2026. Ele entrou em campo com 9 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Depois de amanhã, já é maio. E o Atlético mais perdeu do que ganhou nesse 2026. O Atlético mais perdeu do que ganhou. Perdeu 10 partidas e ganhou 9 num cenário de 28 confrontos. Isso não faz parte da história do Atlético. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Atlético todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Fui.